Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Bora lá começar um conteúdo, tá? Capítulo 5, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários, tá? Aqui no início, né, aqui na página 2 e a página 3, a página 2, ela vem fazendo um levantamento, que é a Primeira Guerra Mundial, conhecida como Grande Guerra, que eu já tinha falado isso pra vocês. Se estendeu muito mais do que 6 meses que era previsto. E seus idealizadores foram 4 anos de horror arrastando por trincheiras, elameadas ao uso de gás, muitas mortes, muitos horrores. Então a Europa ela vai sair devastada. Os Estados Unidos se torna uma superpotência. Então aqui a Europa vai perder, vai ter muitas percas, e os Estados Unidos ele já se torna uma superpotência. Porque aqui os Estados Unidos, por que ele vai se tornar uma superpotência? Porque ele vai usar a segunda revolução industrial para promover a concorrência entre os povos, né? Vai ter o avanço tecnológico dos armamentos, e ele vai financiar essa guerra com armamento, com tudo. Então ele sai muito fortalecido nesse período. Ao término deste conflito, em 1918, um panorama mundial era desolador, principalmente na Europa. Perda de muitas vidas, desestruturação familiar, grave crise econômica de grandes áreas completamente devastadas. Um número considerável da população masculina, idade economicamente ativa, havia morrido nos campos de batalha. Grande parte da população civil também tinha sido bastante afetada pelos confrontos bélicos e pelas doenças epidêmicas. Lembra da gripe espanhola, tá? Quando falamos em doenças epidêmicas, é a gripe espanhola. Que se alastrava, isso tudo causou a falta de mão de obra, que provocou a diminuição do número de consumidores. Para os países derrotados, a situação era mais problemática, pois, além das consequências acima citadas, ainda tinha que se reorganizar diante da diminuição territorial e da imposição do pagamento de despesas e indenizações. E alguns países, o governo recém-impossado não conseguiram controlar tais efeitos. Tá, lembra que quando eu falei para vocês que quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, os países que perderam, com o Tratado de Versalhes, eles perderam seus territórios e tiveram que pagar uma grande indenização para a Europa, para os países vencedores, tá bom? Não se esqueçam. Nós iremos agora na página 4 falar dos governos autoritários, tá? O que vai acontecer? Nesse período eles vão voltar, todo mundo ali aos seus territórios, só que vai acontecer uma descrença, vai gerar uma descrença no sistema democrático, que vai favorecer o surgimento dos partidos ultranacionalistas. Então vai surgir um sentimento de nacionalismo, de que eu sou melhor do que o outro, de que meu país é melhor do que o outro, e eles não vão acreditar mais no sistema democrático, tá? Porque foi usando esse sistema democrático, foi usando a democracia que eles vão usar para convencer toda aquela população que aquilo vai ser melhor, que eles vão sair melhor desse conflito, e não vai ser isso que vai acontecer. Um governo autoritário é aquele que se diz antidemocrático. Incluindo nesses conceitos estão os governos totalitários, que têm esse nome por expressar características próprias. Um regime totalitário consiste numa forma de governo onde o líder político controla o funcionamento do Estado, bem como as leis, punições e impostos, e etc. E as decisões ficam centralizadas no poder executivo. A liberdade de expressão e de opinião são reduzidas. A imprensa é censurada e só permitida a existência de um partido político. Toda oposição ao regime é proibida, eliminada com violência e repressão. Quem vai ser o precursor desse governo, desse regime totalitário, vai ser a Itália, tá bom? Com o fascismo, tá? A Itália vai ser totalmente, aí a gente vai ter o nazifascismo, temos o stalinismo, né, na União Soviética, tá bom? Na página 5 tem Organizando a História, verdadeiro ou falso, que eu sei que vocês adoram. E na página 5 nós temos o fascismo, tá bom? Vou lá falar um pouquinho pra vocês.
na Itália, iniciou sua participação na Grande Guerra e na Tríplice Aliança. Porém, no final, estava ao lado oposto, na Tríplice Entente. Lembra que eu falei pra vocês, a Itália é conhecida como vira-casaca. Na Grande Guerra, ela começou de um lado e, após isso, ela foi para o segundo lado. Ela falou, opa, peraí, eu vou perder, a Tríplice Entente tá sendo devastada, então eu vou pra Tríplice Aliança, tá? Ela foi pra Tríplice Entente. Embora fizesse parte dos vencedores, saiu enfraquecida e sua economia sofreu efeitos devastadores, desastrosos. Para superar os danos causados pelo conflito, a pequena burguesia e os ex-combatentes italianos passaram a sugerir as formações de um governo forte, capaz de defender interesses nacionais e investir na industrialização e na recuperação da economia. A monarquia italiana era o rei Vítor Emanuel III. Esse rei, ele não tinha característica de comando, né? Então ele não estava estável, não tinha estabilidade ali naquele momento. Isso vai enfraquecer e começa a fazer um levante que, se não houvesse melhoras, a elite começou a dar exemplos, de seguir exemplos da Rússia bolchevista, tá? Isso não vai favorecer, porque aqui, quando a gente falamos de um regime fascista, ele tem muito a utilizar a palavra comunista. Ele tem muito a fazer levante contra o governo comunista e usar muito esses termos. Então isso aí levou a um certo desconforto com a palavra comunista. Então eles começaram a pensar, não, então vamos organizar. Benito Mussolini, ele funda o partido, né, é um movimento, que são os grupos italianos de combate, grupo político com mais de 200 mil membros, conhecido como os Camisas Negras. Então, Benito Mussolini, no fim da Grande Guerra, ele foge para não ser assassinado dentro de um trem de carga, tá? Logicamente, ele vai fundar todos os conceitos, ele participou da Grande Guerra, então ele tá ali interagindo ali dentro. Então ele vai fazer esse levantamento para derrubar esse rei, tá? Para tirar esse rei, porque esse rei, ele não tem comando, ele já perdeu a sua voz de comando, tá bom? O fascista, como passaram a ser chamados os seguidores de Mussolini, concorreram às eleições em 1919, mas não conseguiram muitos cargos. Contudo, à medida que crescia apoio ao socialismo, o número de seguidores do fascismo aumentava. Guiados pela promessa desse movimento acabar com a crise, de qualquer maneira, tá? Eles faziam essas propagandas e toda a população começaram a acreditar nessas propagandas. Em 1921, o Fasci Italia, né, que ele vai usar esse nome, esse nome é de origem grega, que é um fecho, né, de lanças com machado, por isso que dá o nome de fascismo, tá bom? De fascismo, com o tempo vai mudar o nome. Contato com mais de 300 mil afiliados, ganhou alternando ações políticas com atos violentos contra adversários de esquerda. Em 1922, os socialistas promoveram uma greve geral na Itália. Os fascistas se colocaram contra as manifestações e organizaram um evento que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, na qual aproximadamente 40 mil pessoas participaram, exigindo o fim das agitações sociais. Pressionando pela grande dimensão que o movimento assumiu, o rei italiano Vítor Emanuel III nomeou Benito Mussolini como primeiro-ministro de seu governo. Olha, dando asa à cobra, hein? No começo de seu governo, Mussolini percebeu que a importância de usar propaganda a favor do regime que estava implantado na Itália. Outra pessoa também que vai entender a importância da propaganda vai ser o nosso presidente, que é o Getúlio Vargas. Ele vai usar o DIC, né? Que vai ser a imprensa, que ele vai todo dia, que aí a gente vai surgir a voz do Brasil, né? Então, assim, eles vão fazer propaganda todo dia. Então, isso vai fazer o quê? Quem não tem acesso à leitura, quem não sabe ler e escrever, vai estar escutando. Ele vai estar entendendo as propagandas. E isso vai favorecer aquele furor de nacionalismo, né? De minha pátria, minha nação. E vão levantar essa bandeira de nacionalismo, tá bom, galera? Em 1922, Mussolini implantou o fascismo na Itália, regime político de extrema direita, não esqueça, é de extrema direita, tá? Não é de esquerda. Autoritário e expansionista, significa que ele quer expandir mais esse regime para outros territórios. O nacionalismo exaltado e o militarismo também podem ser considerados características do fascismo, que com
contou com o apoio da burguesia, pois esta temia o socialismo. Prestem atenção, galerinha aí pensante. Prestem atenção. Eles iam de contra o socialismo. Então, esse regime vai crescer cada vez mais, tá bom? Mussolini cercou a liberdade de expressão, acabou com a pluripartidarismo, né? Então, começou a ter somente um partido, sobrepôs o interesse coletivo dos individuais nas eleições parlamentares de 1924. Os fascistas obtiveram 65% dos votos. As alianças afirmadas com as classes dominantes e ambos setores da igreja e as fraudes, o terror contra adversários e o controle da imprensa garantiram esse percentual elevado. Tá bom? Então aqui vocês entenderam, né? A propaganda vai fazer com que esse candidato, com o Benito Mussolini, ele ganhe mais participação popular. Tá? Então, através das propagandas, ele vai conseguir 65% dos votos. Tá? Esse modelo fascista, ele vai ser estendido para a Alemanha. Só que a Alemanha, ela vem com a questão racial, né? A questão da hegemonia racial. Então, vai diferir nessa situação assim, só nessa parte. Mas são a mesma característica de governo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Na página 8, tem uma... Organizando as ideias. Vamos lá. Deixa eu ver. Mussolini tinha claras pretensões imperialistas nesse sentido. Empenhou-se em conquistar territórios para garantir o equilíbrio econômico do país e sua perpetuação no poder. O processo de conquista teve início em 1935, quando invadiu a Etiópia, na África, e depois desse episódio forneceu ajuda ao general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. E em 1939 anexou a Albânia. Nesse mesmo ano, Mussolini e Hitler estabeleceram o Pacto de Aço, um acordo que levou os dois países a lutarem juntos na Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Aço tinha esse nome oficial, que era o Pacto de Amizade entre a Alemanha e a Itália. Era uma aliança que previa ajuda militar mútua em caso de ameaças feitas a outras nações colaboradoras. Então, assim, eles vão estabelecer esse Pacto de Aço. Se alguém precisar de soldado, precisar de ajuda, opa, bora lá que nós estamos juntos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho na página 9. Galera, vou falar novamente. Coloquem a câmera do celular no leitorzinho digital para vocês poderem... Às vezes tem um resumo, às vezes tem uma atividade, tem um mapinha que dá para vocês tá acompanhando os estudos, tá bom, galera? No nazismo, após a derrota da Grande Guerra, a Alemanha buscou reorganizar sua política e sua economia em 1919. Foi proclamada a República Federal Alemã, também conhecida como República de Weimar. Os primeiros anos desse novo regime foram marcados por inúmeras dificuldades, principalmente econômicas. Em razão da indenização impostas pelos países vencedores, a Alemanha, que estava arruinada pela guerra, o processo de democratização instalado pela República de Weimar não garantiu estabilidade social e econômica no país, pois a crise política crescia em meio a falências financeiras. A hiperinflação ocorrida em 1923 desnorteou todos, e em janeiro daquele ano, $1 valia 22 mil marcos. No final de abril, 40 mil marcos. Fins de agosto, 1 milhão. E em 1º de novembro, 1 bilhão de marcos. Com a crise econômica e as condições impostas pelo Tratado de Versalhes geraram grande satisfação entre os alemães, fato que contribuiu para o surgimento de grupos políticos fortemente nacionalistas, que rejeitavam a democracia liberal. A democracia defendida pela Inglaterra e pela França, consideradas inimigas da Alemanha, bem como o socialismo apoiado pelos russos, não tinha maioria na Alemanha. Assim, as condições que possibilitaram a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha foram as semelhanças àquelas que fizeram de Benito Mussolini o primeiro-ministro da Itália. Tá bom? Então vocês verem a semelhança dos dois lados, tanto da Itália quanto da Alemanha. Ok, galerinha? Ascensão do partido nazista, tá? É um partido de esquerda, não é um partido de direita, tá bom? Não é um partido de esquerda, é um partido de direita, tá, galera? Não esqueçam isso, não confundam, tá? Em meio da crise econômica, o desemprego cresceu,
assustamente, assim como a miséria e a radicalização política. Nesse cenário surgiu um dos personagens mais controversos do século XX, Adolf Hitler, um ex-integrante do exército alemão, ferido durante a Grande Guerra. Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemão. Em 1920, esse partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Mais conhecido como Partido Nazista, em pouco tempo, graças a seus dotes oratórios, Hitler chegou à liderança do Partido Nazista. Tentaram tomar o poder pela força da cidade de Munique, em 1923, mas fracassaram. 16 militares morreram e os líderes foram presos. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas anistia 9 meses depois. No período que ficou preso, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, A Minha Luta, no qual expôs suas ideias políticas e suas teorias racistas belícias. No final da década de 1920, os nazistas já demonstravam uma grande força expressiva política por toda a Alemanha. Algumas situações foram determinantes para isso entre esses países. Tá bom? Então, assim, ó, ele vai se consagrar, ele vai